Diversas áreas acadêmicas apresentaram uma diminuição de interesse, dadas as circunstâncias envolvidas na pandemia do coronavírus, visto que poucas delas são consideradas importantes para ajudar a melhorar esse cenário, como no caso de médicos e enfermeiros, que são mais solicitados que engenheiros. Qual a importância da economia da saúde para os tempos atuais? Podemos considerar que essa área de especialização pode ter um aumento significativo de procura no futuro? Olha, eu posso dizer para vocês que desde que a pandemia começou, eu estou trabalhando muito mais. E por que isso? Porque é justamente uma área que requer profissionais. Por causa da pandemia, é uma área que requer profissionais. E os profissionais, eles estão frequentemente sendo chamados para atuar nisso. Por quê? Veja, começou a pandemia, e aí você gera uma série de hipóteses, o que que causa, como é que se transmite, e aí começaram a surgir diversos editais de pesquisa para estudar isso, o custo da doença, o custo da sequela. Isso é um trabalho de economista, você calcular o custo dessa doença. Não é um trabalho de administrador nem de contador, é um trabalho de economista. Ah, você calcular o custo de uma sequela, quanto é que custa alguém ter uma doença e ficar em casa? Não sei se vocês já viram, mas quem tem Covid, muitos, tem sequelas por mais de meses, né? E aí, quanto é que custa efetivamente você, sei lá, de repente ter dificuldade de respirar, diminuir a sua produtividade? Então, ou seja, surgiram primeiro essas pesquisas, depois medicamentos. E aí precisa das avaliações econômicas sobre medicamentos, avaliações econômicas sobre tratamentos. E eu posso dizer para vocês que só tratando de Covid, nos próximos 5 anos vai aflorar uma série de pesquisas, porque a gente vai começar a discutir, inclusive, quanto é que custa, e aí tem a ver com custo de oportunidade, você ter que abdicar de uma série de pessoas que não podem ser internadas nesse momento, porque eu estou ocupando todos os leitos com pessoas com Covid. Então imaginem vocês, quanto é que custa alguém que precisava, de repente, ele tá lá, ele precisa fazer uma cirurgia cardíaca, ele tem que esperar numa fila, ele tá sem trabalhar, porque ele não tem onde ser internado para fazer uma cirurgia de Covid. Vamos dizer aqui, ó, uma conta bem grosseira para vocês entenderem a economia nessa história. Olha, se eu tô sem trabalhar, minimamente, vamos dizer que eu ganho um salário mínimo por mês. E aí, ou seja, se eu fiquei 12 meses esperando para fazer uma cirurgia, eu fiquei 12 meses licenciado. Então eu tive uma perda de produtividade que quem está pagando por isso é a sociedade. Do jeito que eu estou falando aqui, e vocês tenho certeza que estão entendendo, que é custo de oportunidade. Abdiquei de trabalhar por causa da doença. Mas vocês acham que todo mundo, os profissionais de saúde, entendem facilmente essa conta? E não entendem. Para eles, tipo assim, mas tem um custo? Tem custo deixar, por exemplo, uma morte precoce. Se eu tenho uma pessoa que aos 20 anos de idade contraiu uma doença e foi a óbito, essa pessoa trabalharia até os 70 anos de idade, ela ficou de 50 anos sem gerar renda para a economia. Né? Essa pessoa teve uma perda precoce para o sistema econômico. Quem faz esse tipo de cálculo é o economista. Então, eu posso dizer para vocês que com a pandemia, a área de economia da saúde, ela ampliou. A área de pesquisa, hoje a gente tem um monte de indústria demandando profissionais que precisam fazer esses cálculos, hospitais demandando profissionais que precisam saber da sua estrutura, né? Então, essa área ampliou bastante, na verdade.